Bem-vinda a mais um episódio do podcast Por Essência. O meu nome é Mariana Espadana e ajudo mulheres incríveis a usarem a lei da atração a seu favor para criarem uma vida plena, abundante e feliz. Aqui não te vou falar de fórmulas mágicas, trago-te algo muito mais profundo e verdadeiro. Formas de elevares a tua vibração, ganhares clareza sobre a tua vida e começares a sentir confiança em ti mesma para, passo a passo, construires a tua nova realidade de dentro para fora. A cada semana convido-te a libertar padrões e bloqueios que te impedem de viver a tua versão mais autêntica e guio-te de forma a expandires a tua consciência para te conectares profundamente com a tua mais pura essência. Bom dia, alegria! Eu estou super feliz, super entusiasmada porque finalmente chegou o momento de trazer ao mundo algo que eu desejava já há tanto tempo, há muitos anos, e que por vários motivos eu fui adiando, fui deixando passar, inclusive houve alturas e anos que até esqueci, mas há muito tempo que eu queria criar o meu próprio podcast, porque ouvir podcasts foi das coisas que mais me inspirou e mais transformou a minha vida, ou seja, no dia a dia, ouvir vários episódios sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, yoga, lei da atração, foi algo que realmente me permitiu transformar a minha vida. E de alguma forma eu sentia que era algo que eu queria muito fazer, mas eu nunca tinha tido a coragem ou achava sempre que não era o momento certo e portanto os anos foram passando e esta ideia ficou na gaveta, mas finalmente o ano passado as coisas alinharam-se, o universo alinhou tudo e eu senti que estava na altura de tirar da gaveta este desejo e esta vontade de partilhar com outras mulheres tudo aquilo que me ajudou a transformar a minha vida. A verdade é que através dos meus conteúdos nas redes sociais, no YouTube, eu já consigo de alguma forma fazê-lo, mas eu sempre senti que criar um podcast meu seria uma forma de eu partilhar mais sobre mim, de uma forma mais íntima, mais natural e, portanto, primeiro que nada, obrigada por estares a ouvir, por estares desse lado. Neste primeiro episódio, eu quero partilhar contigo um pouco da minha história, quero partilhar contigo também a minha intenção para os episódios que eu irei criar no futuro. E espero que fiques comigo até ao fim e que realmente o que aí vem, os próximos episódios, seja algo que faz sentido para ti, com o qual te identifiques e que de alguma forma te possam inspirar e ajudar a transformar a tua vida. Então, se ainda não me conheces, o meu nome é Mariana Espadana, eu falo sobre lei da atração. No fundo, aquilo que eu faço é ajudar outras mulheres a usarem a lei da atração a seu favor através do autoconhecimento, do alinhamento vibracional e da conexão com a sua essência. Durante muitos anos eu estudava e sentia que a lei da atração não resultava comigo, parecia que o problema era eu, que havia algum problema comigo e de alguma forma eu fui sempre sentindo uma atração por este tema e por descobrir mais e mais e mais e aqui estou hoje, e então eu vou voltar uns anos atrás na minha história para partilhar contigo e perceberes como é que eu cheguei até aqui. Então, desde cedo, ali por volta dos meus 16 anos, portanto, há cerca de 20 anos atrás, eu vivia num estado de ansiedade constante. Eu tinha imensa falta de autoestima e confiança. E, por causa desta ansiedade, os sintomas foram-se agravando, no fundo foram prejudicando o meu dia-a-dia. Eles manifestavam-se tanto a nível físico como a nível emocional e, à medida que os sintomas se iam agravando e que iam piorando e que iam sendo cada vez mais, o meu dia-a-dia era prejudicado. E, no fundo, muitos anos mais tarde, aquilo que eu percebi é que essa ansiedade era o resultado de vários fatores, portanto, da relação comigo mesma, dos relacionamentos tóxicos e psicologicamente abusivos que eu vivia na altura, a grande pressão pessoal e profissional que eu punha sobre mim mesma. E aos meus 16 anos eu saí de casa, fui fazer o 12º ano para Lisboa, de forma a poder estudar no conservatório. Eu na altura estudava flauta e eu já sabia que era isso que eu queria estudar na universidade. Então eu segui uma carreira de música, depois fui para Évora, tirei a licenciatura em flauta transversal e a exigência da área e toda a ansiedade que eu sentia, toda a ansiedade acumulada, no meu 2º ano da universidade provocaram um bloqueio físico e mental, na verdade. Eu deixei de conseguir tocar. Para quem não toca um instrumento de sopro, talvez seja um bocadinho difícil de perceber, mas na flauta nós temos um tubo com um orifício em que encostamos esse tubo por baixo dos nossos lábios e direcionamos o ar para baixo de forma a produzir som. E no meu 2º ano de universidade fazia tudo exatamente como sempre fiz toda a minha vida, porque desde os meus 7 ou 8 anos que eu tocava flauta. E no meu 2º ano de universidade eu simplesmente
fazia tudo exatamente igual, soprava e não produzia som nenhum na flauta. Portanto, isso agravou ainda mais a minha ansiedade e o meu estado emocional, não é? Eu consegui, com a ajuda da minha professora, que é incrível, é uma pessoa incrível e que teve um papel incrível na minha vida e no meu desenvolvimento pessoal. Com a ajuda da minha professora eu consegui ultrapassar isso. Reservei um ano inteiro para voltar a conseguir tocar flauta, produzir som na flauta. Juntas fizemos esse trabalho, mas no fundo, quando eu consegui voltar a tocar flauta, eu sentia que não era exatamente a mesma coisa, não era exatamente igual, eu não me sentia a mesma Mariana a tocar. E portanto, eu acabei por concluir o curso e foi também, nessa altura, já no meu terceiro ano, na realidade no quarto, porque o meu segundo ano não contou, porque tive o ano inteiro a trabalhar para conseguir voltar a produzir som na flauta, mas no meu quarto ano foi quando o Bartók entrou na minha vida. Se ainda não me acompanhas nas redes sociais, se calhar no Instagram ainda não conheces o Bartók, eu praticamente todos os dias partilho o Bartók nas minhas histórias. É o meu cão, ele fez 13 anos em setembro do ano passado. A verdade é que o Bartók também foi uma presença essencial na minha vida em termos de amor, de estabilidade, de me ensinar a viver a vida de uma forma mais presente, mais plena, mais consciente. E eu sempre falo do meu cão, emociono muito, ele está ali a dormir no sofá enquanto eu estou aqui a gravar. Portanto, o Bartók foi realmente alguém que transformou completamente a minha vida. Continuando com a minha história, eu acabei o curso e continuei a investir no meu percurso musical. Eu ia algumas vezes ao estrangeiro ter aulas particulares com grandes professores e houve uma vez que eu estava na Holanda, em Amsterdão, e eu tive uma crise profunda de exaustão emocional e mental. Eu passei mais de 1 hora ao telefone com a minha mãe e nesta altura não havia aqui estas coisas da internet, portanto, mais de 1 hora a pagar uma chamada no estrangeiro com a minha mãe, onde eu gritava e chorava desesperadamente porque eu não sabia o que é que eu estava a fazer à minha vida. Eu estava a investir dinheiro na flauta, mas eu não me sentia bem, eu não me sentia feliz, eu não me sentia realizada. Quando eu cheguei ao aeroporto, no final da viagem, a minha mãe tinha à minha espera um livro. Ela deu-me esse livro, que não é o livro que eu hoje em dia mais recomendo, mas foi esse livro que foi a primeira grande chave que se virou na minha vida. Era um livro de desenvolvimento pessoal e de lei da atração, e a minha mãe sempre teve essa coisa de tens que ser mais positiva, mas eu no fundo eu não conseguia, e sempre que ela me falava disso, e lá está, quando ela me entregou o livro, eu acabei por revirar os olhos e pensar, pronto, lá vem ela com esta história outra vez. Mas ela fez-me prometer que eu começava a ler o livro. Eu podia ler só uma página, mas eu tinha que começar a ler o livro. Ela fez-me prometer isto. E eu, por descarte de consciência, efetivamente, comecei a ler o livro sem grandes expectativas, só que eu não consegui parar de ler o livro. E eu costumo dizer que, para mim, esse momento, eu começar a ler esse livro, ou seja, a minha vida é um puzzle por montar, e esse livro foram, as 2 primeiras peças do puzzle que eu encaixei, porque realmente foi o ponto de partida para eu mudar completamente a minha vida, uns anos mais tarde. Na universidade, a minha professora aconselhava-me muito a praticar yoga, porque era algo que ela praticava, não é? E ela dizia que poderia ajudar-me com a minha ansiedade, com a postura, porque eu na altura tinha muitas dores de costas por passar várias horas a estudar e por um desnivelamento na anca que eu tinha, por questões de concentração, por questões de respiração, por questões de ansiedade. A minha professora aconselhava-me a praticar yoga e eu dizia, não, professora, isso não é para mim, isso é muito parado, isso não faz qualquer sentido para mim, não me identifico nada com isso. Só que nos cursos de flauta que eu ia fazendo, ao longo do tempo, eu acabei por experimentar algumas aulas de yoga que estavam incluídas nos cursos. Eu pensei, olha, se calhar não é assim tão parado, não é? E, portanto, uns anos depois de eu acabar o curso, eu comecei a fazer aulas de yoga regulares. E a verdade é que eu comecei realmente a conseguir sentir mais calma, a viver o momento presente. Começou por ser um bem-estar momentâneo durante as aulas, mas com o passar do tempo, com os meses de prática, eu
comecei a sentir tudo isso no meu dia-a-dia. A prática de yoga começou realmente a transformar a minha vida. Os sintomas da ansiedade foram diminuindo, eu voltei a conseguir dormir, voltei a sentir alguma calma interior, alguma paz, mas eu acabei por ter que deixar de praticar yoga. Nesta altura eu já estava no meu segundo relacionamento tóxico, em simultâneo, portanto parece que era tudo ali uma bola de neve. Quando a gente pensa, ok, não pode acontecer nada pior, surge sempre mais alguma coisa. Portanto, para além do meu relacionamento tóxico, de a ansiedade ter voltado a aumentar por causa de ter deixado de praticar o yoga, eu estava ali numa instabilidade profissional muito grande, porque nessa altura eu estava a trabalhar, nós, os professores de música, nessa altura tivemos ali bastante tempo que não recebíamos o nosso ordenado, e então eu tinha que fazer vários quilómetros por semana para ir dar aulas, só que eu nem sequer estava a receber para ir dar aulas. Parecia que nada fazia sentido na minha vida, parecia que eu estava novamente perdida, frustrada, e apesar de eu já ter algum conhecimento sobre esta área da lei da atração e do desenvolvimento pessoal, eu continuava a sentir-me completamente desconectada de mim mesma, sem saber qual o próximo passo, com um vazio gigante no meu interior. Para além disso, na verdade, eu nem sequer me sentia assim muito realizada com o meu trabalho. Eu aprendi a gostar de dar aulas de flauta, mas a verdade é que eu sabia, no meu interior eu sabia que não era isso que eu me via a ver para o resto, não me via a fazer para o resto da minha vida. E portanto, eu comecei aí em 2015, 2016, eu comecei a procurar por outras possibilidades. Fiz a formação de yoga para crianças, fiz uma pós-graduação em arte-terapia, fui fazendo vários cursos de forma a conseguir, na altura eu trabalhava com crianças, portanto acho que fui um bocadinho por aí, mas a verdade é que eu, apesar de terem sido experiências que me trouxeram aprendizagens importantes, eu continuava sem sentir que isso era o meu verdadeiro propósito, ou que era isso que eu deveria estar a fazer, ou que era isso que eu me via a fazer para o resto da minha vida. Eu sabia que queria algo diferente, mas eu não sabia o quê. Sabia que eu queria parar ou deixar de dar aulas de flauta, mas eu não sabia para fazer o quê, não sabia o que é que eu poderia fazer para além disso. Então eu acabei por ter um acidente de carro em 2017, eu não tive qualquer problema, não aconteceu nada comigo, felizmente, e eu sou muito grata por isso, mas eu acabei por ficar sem carro, o carro ficou todo espatifado e sem qualquer arranjo. Portanto, eu que fazia quilómetros por semana para cá e para lá para dar aulas em vários sítios, eu acabei por ficar sem forma de me deslocar, não é? Lá está, tudo isto trouxe ainda mais ansiedade, os sintomas da ansiedade começaram a agravar-se ainda mais do que já tinham acontecido inicialmente. Eu tinha momentos em que eu não conseguia, eu estava sozinha em casa e eu não conseguia respirar, eu não conseguia tirar a minha mente daqueles pensamentos tóxicos. Portanto, todos os sintomas foram agravando. Eu, na altura, eu não sabia que isto era ansiedade, porque eu não dormia, primeiro por não conseguir adormecer, andar às voltas na cama sem conseguir adormecer, mas também porque eu não conseguia dormir porque estava constantemente a sentir necessidade de me levantar para ir à casa de banho fazer xixi. Só antes de me deitar, ali o momento de me arranjar, de lavar os dentes, vestir o pijama, eu ia 2-3 vezes à casa de banho. Durante a noite eu levantava-me umas 5 vezes para ir à casa de banho. Então eu não conseguia dormir. Para além da minha mente não o permitir, este impedimento de ir à casa de banho constantemente durante a noite também não o permitia. E eu não sabia que isto era ansiedade. Recorri por alternativas naturais, como por exemplo os óleos essenciais. Em fevereiro de 2018 eu procurei por uma psicóloga. Eu na altura já conseguia perceber que a minha ansiedade vinha da falta de autoestima e confiança. Acabei por encontrar uma psicóloga especialista em autoestima, só que a experiência foi terrível, foi muito negativo. Eu saía das consultas pior do que entrava. Ou seja, aquilo que a psicóloga me fazia sentir era que eu não tinha razão nenhuma para estar mal comigo mesma. Ela fazia-me sentir que era como se eu estivesse a fazer uma birra, como se eu fosse uma criança que estivesse a fazer uma birra sobre a minha relação com o meu corpo e a minha relação comigo mesma. 3-4 semanas e eu decidi que realmente o caminho não era por aí. No fundo, hoje, olhando para trás, mesmo através de todas as terapias que eu ia fazendo, do Reiki, das terapias alternativas que eu ia procurando, cursos que eu ia fazendo, aquilo que eu percebi muito mais tarde foi que eu estava à procura de um milagre externo para poder
mudar o meu interior, a forma como eu me sentia cá dentro. Até que em julho desse ano, 2018, eu fiz o meu primeiro curso de poder mental, que despertou novamente o meu desejo de transformar a minha vida, transformar o meu interior, a forma como eu me sentia. E, finalmente, 2 anos antes disto, eu tinha descoberto um curso de yoga, porque eu tinha percebido, ok, o yoga ajudou-me de alguma forma, eu não sei como, mas o yoga ajudou-me, portanto, eu não estou realizada no meu trabalho. Se eu fizesse o curso de professores de yoga, eu poderia perceber como é que o yoga me ajuda e diariamente usar isso, e podia ainda dar aulas, portanto ter uma nova profissão, era o 2 em 1. Só que os meus medos, as minhas inseguranças e tudo mais fizeram com que eu não seguisse a minha intuição de fazer o curso de yoga, então eu demorei 2 anos, foi mesmo quando já estava outra vez no fundo do poço, estava no fundo do fundo, eu já tinha cavado um bocadinho mais o fundo do poço do que eu estava antes, que eu senti, ok, eu não aguento mais, eu não posso mais viver assim, eu preciso fazer alguma coisa. Na verdade eu já fiz tanta coisa, mas nada resulta comigo, e o yoga, por muito que eu não consiga compreender como, o yoga de alguma forma ajudou e melhorou a minha vida durante o tempo que eu praticava. E então, em setembro, eu iniciei o curso de professores de yoga. O curso tinha a duração do ano, e a verdade é que o curso foi mais uma coisa. Portanto, primeiro foi o livro, depois o curso de yoga, mudou completamente a minha vida, virou completamente a minha vida. Ajudou-me a reencontrar a minha direção, a minha confiança, autoestima e propósito, através de um trabalho entre o meu corpo, a minha mente, as minhas emoções. No fundo, eu consegui alterar a minha energia, a minha frequência vibracional, com a prática de yoga no tapete. E a verdade é esta, aquilo que realmente eu adoro dar aulas de yoga, adorei aprender quais as posturas melhor para isto, melhor para aquilo, quais as respirações, os pranayamas melhor para isto, melhor para aquilo, mas a verdade é que para mim o que realmente foi transformador neste curso foi aprender sobre yoga fora do tapete. O yoga é um estilo de vida, e toda esta parte da lei da atração eu desenvolvi e aprofundei ainda mais no curso de professores de yoga. E isso era realmente aquilo que me entusiasmava. Eu ia para as aulas do curso, entrava assim com uma energia um bocado baixa, e eu saía de lá, eu fazia a viagem, o curso era em Lisboa, eu fazia a viagem de Lisboa para Alcobaça, eu sentia-me nas nuvens, eu não sei explicar, era uma leveza física e interior tão grandes, e uma paz e tranquilidade tão grandes durante essa viagem que eu não sei explicar. Era mesmo como se fosse tipo ligar a ficha à corrente, e quando me vinha embora desligava e eu estava de baterias carregadas. O curso em si permitiu-me transformar de uma forma incrível a minha vida, mas depois tudo o que eu aprendi fez com que eu conseguisse, no meu dia-a-dia, sentir curiosidade por aprender ainda mais sobre tudo isto. Em janeiro de 2019, comecei a dar as minhas primeiras aulas de yoga. Eu estava há 4 meses do curso, presenciais, e depois, eu acho que em maio, lancei o meu projeto de yoga online, que inicialmente foquei-me no bem-estar que o yoga proporciona, mas com o tempo, devido à minha experiência com yoga, eu fui-me especializando cada vez mais em yoga para a ansiedade. E durante 6 anos eu dediquei-me à filosofia, ao estilo de vida que o yoga é, como é que o yoga realmente ajuda na ansiedade, e consegui ajudar várias mulheres. Eu adorava criar conteúdo sobre yoga para as redes sociais, eu adorava dar aulas de yoga, e adoro, no fundo, eu continuo a adorar dar aulas de yoga. Só que apesar disso, eu sentia ainda alguma frustração, porque eu não estava a alcançar 100% os resultados que eu desejava com o meu projeto online. Ao longo dos anos eu fui fazendo várias paragens. Nessa altura eu já tinha este propósito de criar um podcast, só que eu sentia que não era o momento, não era exatamente sobre isso que eu queria falar abertamente. Mas eu fui continuando, fui mantendo a fé. Eu no fundo, eu sabia que o meu caminho, de alguma forma, era por aí, pelo online. Portanto, em 2023, no final, eu sentia-me bem, sentia-me feliz, sentia-me realizada, até certo ponto, não 100%, mas sentia-me realizada porque eu gostava do que fazia. Acho que foi em novembro. Eu comecei mais um curso de poder mental com a minha professora de yoga. A minha professora de yoga e minha mentora. Já era o 2º curso de poder mental que eu fiz com ela. Eu estava bem, estava feliz. Os meus relacionamentos tóxicos já tinham acabado há muito tempo. O último acabou ali em 2019. No fundo, foi quando passado alguns meses de eu ter começado a fazer o curso de yoga, foi quando realmente
definitivamente esse último relacionamento tóxico acabou, eu consegui realmente transformar muito a minha vida. E ali no final de 2023, mesmo no finalzinho, eu conheci uma pessoa pelo qual eu senti uma conexão incrível e inexplicável. No fundo, lá está, eu estar a fazer este novo curso de poder mental, eu comecei a elevar a minha vibração. No final desse ano eu conheci essa pessoa, no início de 2024 eu comecei a atrair mais oportunidades, mais dinheiro, mais trabalho. A minha energia estava em movimento e quando eu senti que era o momento de a relação com essa pessoa passar para o próximo passo, portanto, passado alguns meses, a relação tinha chegado ao fim. E eu não conseguia perceber porquê, porque eu sentia a minha vibração elevada, eu sentia-me bem, e então eu não conseguia perceber porque é que uma coisa tão boa, com uma conexão tão incrível, não se concretizava. Já é difícil quando as coisas não correm bem num relacionamento e ele acaba, portanto, isto tendo em conta a minha experiência no passado, que quando algo corre bem ainda parece de alguma forma mais difícil de aceitar. E eu lembro-me de falar com a minha professora de yoga e dizer: Ana, mas eu não percebo porque estava tudo tão bem, estava tudo a correr tão bem, porque é que isto aconteceu agora? Não faz sentido para mim. Eu tive ali muitos meses em que eu não consegui, ou seja, eu conseguia respeitar, porque a pessoa tinha que voltar para o seu país e eu conseguia respeitar tudo isso, mas no meu interior, comigo mesma, eu não estava a conseguir aceitar e lidar com essa situação. E no final de 2024, ali em novembro, pouco depois de eu acabar esse meu segundo curso de poder mental, eu senti: ok, Mariana, tu já aprendeste tanto, tu já sabes tanto, mas tu precisas de pôr em prática aquilo que tu aprendeste, porque não é só a teoria não te vai levar a lado nenhum, tu precisas de viver isto no teu dia-a-dia, precisas de relembrar isto no teu dia-a-dia. E então a forma que eu consegui de fazer isto foi, no Instagram, comecei a seguir conteúdo sobre, lá está, a lei da atração, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, até que, através do algoritmo, eu conheci um youtuber que falava sobre tudo isto. Eu comecei a fazer meditações dessa pessoa, portanto, todas as manhãs, todas as noites, eu estava ali 20 minutos e a ver vídeos, mesmo do Joy Dispenza. Todos os dias eu via vários vídeos do Joy Dispenza, deste youtuber, e a verdade é que como é que eu explico? Nada à minha volta estava a mudar, mas eu sentia uma energia diferente através destas meditações, através do estar constantemente a ver vídeos sobre isto. Interiormente eu estava a trabalhar sobre isto. Sempre que eu relembrava isto no meu dia-a-dia, eu procurava colocar isto em prática. Houve uma altura, passado 3 semanas de eu estar a fazer essas meditações diárias, à noite eu estava sentada no sofá a ver um vídeo no YouTube. Não sei explicar, parece que foi uma voz na minha cabeça que disse: Mariana, tu podias fazer isto. Eu lembro-me de parar logo, fazer logo pausa no vídeo, sentar-me assim direito e pensar: pois é, eu podia realmente fazer isto, porque eu adoro estudar sobre isto, eu adoro falar sobre isto com outras pessoas. Fossem amigas, fossem alunas, pensei eu, para mim, eu não me identifico com ninguém em Portugal, ou ainda não encontrei ninguém em Portugal com quem me identifique, que fale sobre isto. Talvez haja mais pessoas como tu que não se identificam, portanto tu poderias fazer isto. E, inclusive, lembrei-me de alguns sinais que tinham acontecido não há muito tempo. Eu tenho uma amiga que por várias vezes me mandava mensagens a agradecer, a dizer: Marianinha, obrigada pelas tuas palavras, é realmente tão bom ouvir-te, a forma como tu falas, inspira-me realmente, faz-me realmente começar a ver as coisas de forma diferente. Também a minha professora de yoga disse-me: um dia poderás ser tu a ensinar outras pessoas a fazer isto. Mas eu nunca me vi, até esse momento, nunca me vi diretamente a falar sobre isto online. E eu nunca me tinha imaginado a gravar um vídeo a falar sobre a lei da atração. Mas nesse momento eu senti: Mariana, é por aqui. Faz isto, segue a tua intuição, a tua essência está-te a dizer para fazer isto. E do nada, da noite para o dia, eu criei uma conta de Instagram, criei canal do YouTube, comecei a criar conteúdo. Só que não fiz nenhum vídeo no YouTube. Ao mesmo tempo, eu estava com o meu projeto de yoga online, portanto tornou-se impossível de gerir as duas coisas. Eu decidi: ok, não, tu não estás tão à vontade para falar sobre a lei da atração como estás para falar sobre yoga para a ansiedade, portanto esquece isto por uns tempos. Hoje, olhando para trás, eu sei que era o meu medo de falar sobre isto, de o que é que as outras pessoas que me conhecem poderiam dizer, poderiam pensar. Era as minhas inseguranças por pensar: ok, Mariana, tu adoras falar sobre isto é muito bonito, tu realmente estás bem, estás feliz, mas tu não ganhaste Euromilhões,
tu não encontraste o amor da tua vida, quem és tu para estar a falar sobre a lei da atração? Só que no fundo, olhando para trás, eu consigo perceber que, primeiro que nada, que esse relacionamento e essa conexão incrível que eu senti com outra pessoa, e ter acabado, não é? Foi realmente o que eu precisava, portanto, nada acontece por acaso, foi realmente o que eu precisava para voltar a este mundo da lei da atração e ter esta intuição de falar sobre isto online. E depois, a verdade é que agora eu consigo perceber que eu não ganhei realmente o Euromilhões, mas eu sou uma pessoa que me sinto feliz, me sinto abundante, porque eu confio e eu acredito que tudo aquilo que eu preciso, eu tenho na minha vida. E portanto, eu sou feliz e grata. Cada vez mais no meu dia-a-dia são os momentos em que eu me sinto plenamente feliz. Eu não sei se tu já tiveste esta sensação de estás feliz sem razão nenhuma. Dou por mim, às vezes no meu dia-a-dia eu estou a passear ao Bartók e eu sinto uma energia positiva no meu interior, no meu coração. Eu começo a sorrir do nada. E eu hoje em dia já tenho vários momentos no meu dia-a-dia, felizmente, em que me sinto assim. Eu estou feliz simplesmente porque estou feliz. Eu não estou feliz porque alguma razão específica ou algo aconteceu na minha vida. Eu estou feliz porque eu sou feliz. E apesar de eu não ter um relacionamento com ninguém, a verdade é que eu até posso dizer que encontrei o amor da minha vida, não é? Isto se calhar é um bocado clichê, mas esse amor sou eu. E eu aprendi realmente a amar-me. E isso, sem dúvida nenhuma, é uma das razões pela qual eu me sinto feliz sem razão nenhuma. Porque quando nós realmente nos amamos, quando nós realmente estamos bem connosco mesmas, que no fundo eu acho que foi isso que durante muitos anos eu não tive na minha vida, o estar bem comigo mesma, quando nós finalmente conseguimos isso e nos amamos, tudo na nossa vida acaba por se encaixar. E eu confio realmente nisso. Aquilo que mais me entusiasma é falar sobre isto, sobre lei da atração e mais tarde irás perceber certamente nos próximos episódios que isto é realmente algo que é inato em mim, eu não sei explicar. Qualquer conversa que eu tenha com alguém, se eu sentir ali uma abertura, eu começo a falar sobre isto só porque sim. E no fundo eu adoro partilhar as experiências negativas que tive e como é que no fundo isso, através do conhecimento que eu adquiri sobre a lei da atração, eu consegui perceber que essas experiências negativas eram essenciais para a minha vida, para eu chegar onde estou hoje, para eu ser a Mariana que sou hoje. E, portanto, nada acontece por acaso. Acho que este projeto, no início, ele teve 1 mês e meio, nem sei se tanto, mas eu realmente, por causa de todos os medos e inseguranças, eu acabei por pôr de lado e voltar a dedicar-me ao yoga. Só que a verdade é que eu já não me estava a sentir feliz, já não me estava a sentir realizada a criar conteúdo para o yoga. E eu tive ali alguns meses de vai, não vai, estes medos, estas inseguranças, até que finalmente em julho, eu acho que foi em julho, eu decidi, ok Mariana, tu estavas super feliz, super entusiasmada. Quando começaste a falar sobre a lei da atração, oportunidades incríveis começaram a surgir e foi num curto espaço de tempo, tu sentias-te ainda melhor, estavas bem, estavas feliz, estavas realizada. É isto que tu gostas, é isto que faz sentido para ti. Então finalmente eu ganhei coragem. No entanto, eu ainda estive ali bastante tempo sem fazer a primeira coisa que a minha essência me disse para fazer, que era criar vídeos para o YouTube, mas ao fim de alguns meses eu realmente ganhei essa coragem, porque para mim falar para a câmara não é algo natural. Eu adoro criar conteúdo, adoro falar sobre isto, mas fazê-lo eu sozinha para a câmara não era algo com o qual eu estivesse confortável. Mas finalmente eu consegui. Eu comecei a falar sobre isto e a verdade é que eu comecei a sentir uma necessidade de trabalhar ainda mais em mim. Eu acho que uma das razões pela qual eu adoro falar sobre isto é que ao falar sobre lei da atração, eu estou a relembrar tudo isto para mim. Ao ver os exemplos que amigas ou alunas ou clientes partilham comigo, permite-me partilhar o meu conhecimento sobre isto, dar exemplos, fazer analogias e permite-me ajudar outras mulheres a verem a vida de uma forma diferente a ponto de conseguirem transformá-la. No fundo, neste momento, é isto que eu sinto que eu preciso de fazer. É isto que me faz sentir feliz, entusiasmada e realizada. E, portanto, é isto que eu estou a fazer. Este podcast, como eu disse, é um desejo que eu já tinha há imensos anos de criar. Fui sempre adiando. A minha intenção era logo, em 2025, eu ter criado o podcast, mas por muita resistência, por sentir que se calhar este ia ser um ambiente onde eu poderia partilhar mais sobre mim de uma forma mais íntima, tive ali algum receio e acabei por continuar a adiar. Mas 2026 chegou. Eu sinto que 2026 tem muito reservado para mim, só que tudo isso que está reservado só se poderá manifestar se eu realmente der os passos que eu preciso de dar. E este era um deles. Eu nunca fiz isto, que é definir uma palavra para o nosso ano. Todos os anos definir uma palavra diferente.
Uma palavra que vai definir o nosso ano, assim é que é. E eu, pela primeira vez que estou a fazer isto, a palavra que eu escolhi é compromisso. É um compromisso comigo mesma de fazer o que preciso de fazer para que a vida que eu tenho possa tornar-se ainda mais incrível, feliz, plena, abundante do que ela já é. É um compromisso comigo mesma de fazer aquilo a que eu me proponho de fazer. Portanto, não me autossabotar, como tenho feito ao longo dos últimos anos, pôr de lado os medos, porque a verdade é que aquilo que eu aprendi no último ano é que nem toda a gente precisa de se identificar com o que eu estou aqui a partilhar, mas efetivamente há pessoas, há mulheres incríveis que podem estar a passar por aquilo que eu já passei ou por algo muito idêntico e muito semelhante e identificarem-se com a minha história e de alguma forma as minhas partilhas poderem ajudá-las. Portanto, eu não preciso de quer aquilo que eu acho que sempre senti antes e que me fazia adiar, que é eu quero que toda a gente se identifique ou eu preciso porque eu na altura eu tinha uma necessidade de validação, eu preciso que toda a gente se identifique ou que toda a gente goste daquilo que eu falo, daquilo que eu digo. Só que a verdade é que eu já não preciso disso, porque eu posso não ajudar certas mulheres porque elas não se identificam, mas há muitas outras que eu até posso conseguir ajudar e aquilo que eu estava a fazer era privar essas mulheres daquilo que eu tenho para partilhar que as pode realmente ajudar de alguma forma. Uma coisa aqui, outra coisa ali, pode fazer sentido para alguém, é por isso que eu preciso me comprometer comigo mesma neste momento e foi por isso que eu decidi, ok, chega de adiar, este é o momento de partilhares aquilo que tu gostas, partilhares aquilo com que te identificas, partilhares aquilo que fez e que faz sentido para ti, partilhares aquilo que mudou a tua vida. E portanto é precisamente por isso que eu estou aqui a partilhar a minha história. O meu propósito com este podcast é que cada episódio seja o mais natural e o mais espontâneo possível, porque é uma forma de eu estar conectada com a minha essência. Para mim era impensável eu estar aqui a falar sem estar a ler palavra por palavra, porque aquele medo de se eu me esquecer alguma coisa importante ou não sei o quê, mas eu sinto que realmente é isso que eu quero trazer para os episódios do podcast. Conteúdo útil, claro, coisas que te possam ajudar, um passo a passo que te possa ajudar, ferramentas que te possam ajudar, mas quero muito que seja algo natural e espontâneo, porque no fundo isto é um desafio também para mim e eu sinto que estou numa fase em que preciso de me desafiar a mim mesma para me expandir ainda mais. Portanto, se tu realmente gostas ou tens interesse e curiosidade em aprender mais sobre lei da atração, sobre equilíbrio, sobre bem-estar, sobre abundância, sobre como transformar a tua vida de dentro para fora, este é o podcast certo, porque eu irei partilhar tudo o que já me ajudou até aqui. Irei partilhar contigo também sempre coisas novas que eu for descobrindo, experiências pela qual eu vá passando. Para além disso, eu quero muito trazer outras pessoas para que também possas conhecer a história delas, para que as histórias delas também te possam inspirar, ou para teres uma perspectiva diferente sobre aquilo que eu falo. Eu acredito que é útil, porque para mim foi muito importante eu ouvir a mesma coisa explicada de formas diferentes. Quando se eu falar sobre lei da atração, todos os cursos que eu fiz, todos os cursos que eu ainda faço, todos os livros que li, todos os livros que quero ler este ano, outro meu compromisso para 2026 é voltar a ler vários livros sobre autoconhecimento e desenvolvimento pessoal e lei da atração. Portanto, tudo isto é dito de formas muito idênticas, mas ao mesmo tempo muito diferentes. Eu lembro-me que na flauta, uma coisa que me ajudava muito, eu tinha a minha professora, não é? Com quem eu tinha aulas todas as semanas, mas depois eu tinha aulas esporadicamente com outros professores. E mesmo em termos de CDs, eu também ouvia a mesma música, pessoas diferentes a tocar, para me inspirar. Eu adorava tirar uma ideia de um professor, outra ideia de outro, aquilo que eu me identifico com um, aquilo que eu me identifico com o outro. Nas versões dos CDs que eu ouvia a mesma coisa, nesta versão eu adoro este final, nesta versão eu adoro esta expressividade. Eu ia buscar aquilo com que eu mais me identificava em cada pessoa para trazer para a minha própria performance. Eu acho que com a lei da atração é exatamente isto que eu também faço. O que faz sentido para mim desta pessoa a explicar, eu absorvo e interiorizo e assimilo. O que me faz sentido daquela pessoa a mesma coisa. Inclusive, às vezes, eu não me apercebi daquilo ou não compreendi aquilo na altura e ficou de parte, e só mais tarde, quando eu voltei a ler ou a ouvir, é que isso fez sentido para mim e então integrei isso nesse momento. Portanto, com os convidados que eu quero trazer aqui, é realmente essa a oportunidade que eu quero que tu tenhas em mãos, que é poderes ouvir várias perspectivas diferentes de uma mesma coisa, que no fundo é aprendermos a viver de uma forma feliz, plena, abundante, onde realmente conseguimos estar bem connosco mesmas. Não sei se ainda estás aí, eu espero que sim, já passou bastante tempo, desculpa, porque realmente entusiasmei-me.
Mas eu espero que ainda estejas aí desse lado e eu quero muito, 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 muito agradecer-te. Espero realmente poder inspirar-te nos episódios que aí vêm. Espero realmente que as pessoas que eu tenciono trazer aqui te possam inspirar também. Se tiveres ideias de temas que gostasses que eu falasse aqui, ou de exemplos que procuras para a tua vida, partilha comigo, envia-me uma mensagem para o Instagram a falar sobre isso, que se for algo com que eu me identifico, certamente eu vou ter todo o gosto de trazer esse tema ou esses exemplos aqui em algum episódio, ok? Portanto, todas as semanas eu vou estar aqui contigo a partilhar o que mais me deixa feliz e entusiasmada de partilhar, ok? Espero realmente conseguir inspirar-te, conseguir ajudar-te, conseguir guiar-te de forma a que a lei da atração finalmente comece a funcionar a teu favor e que, por isso, tu consigas mudar completamente a tua relação contigo mesma, consigas transformar a tua vida de dentro para fora, porque no fundo é isso que acontece, é isso que é a lei da atração a funcionar, é primeiro tu mudas o teu interior, mudas o que está cá dentro, a forma como te relacionas contigo mesma e depois naturalmente, sem que tu precises de fazer muito esforço, o mundo à tua volta é que começa a mudar, só que nós fomos ensinados ou fomos ensinados ou fomos criando a expectativa de primeiro esperar que o mundo à nossa volta mude para estarmos bem e sermos felizes, mas a verdade é o contrário, é quando tu estás bem contigo mesma, é quando tu realmente consegues ser feliz e estar bem com tudo o resto à tua volta e portanto tudo o resto à tua volta naturalmente vai começar a mudar. Muito obrigada por estares desse lado. Se gostaste do que eu partilhei sobre mim e sobre o que eu tenciono partilhar nos próximos episódios, começa a seguir o podcast, partilha também com outras mulheres que se possam identificar de alguma forma e vemo-nos na próxima semana. Um beijinho muito grande. Namastê. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Por Essência. Sinto-me grata por teres escolhido passar comigo este momento de reconexão com a tua essência. Espero que te tenhas sentido inspirada e que tenhas encontrado mais clareza e consciência para te tornares na tua versão mais autêntica e magnética. Lembra-te que a mudança que procuras começa de dentro para fora. É no teu interior que existe o poder de atraires a vida que realmente mereces, alinhada com quem és de verdade. Se ainda não o fizeste, segue o podcast para receberes um novo episódio a cada semana e ser bem-vinda à tua nova realidade.